começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre direitos autorais e pirataria. O artigo 5º garante aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras e assegura, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas. Garante ainda o direito de fiscalização do uso comercial das obras para criadores, intérpretes e representações sindicais e associativas. E para falar sobre pirataria, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Luiz Henrique Dourado Sampaio, chefe da Delegacia de Combate aos Crimes contra a Propriedade Imaterial. Também vamos conversar com o advogado Asdrubal Neto, especialista em Direito Administrativo e Processo Penal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Delegado, gostaria que o senhor começasse falando para a gente. O simples fato de copiar um produto já é crime ou tem que envolver a comercialização dele? A própria lei, o artigo 184, num dos seus parágrafos, ele estabelece que a cópia para uso privado, ela não é crime, já literalmente. A questão da comercialização, ela é como se fosse uma qualificadora, né? Então, a comercialização transforma o crime em um crime mais grave. Então, a pena sobe para 2 a 4 anos. Mas quando a pessoa ela pode violar o direito autoral sem um fim lucrativo, sem a necessidade do comércio, como distribuir, copiar, fazer várias cópias de uma determinada obra, pode ser um livro, pode ser um CD, e distribuir como um brinde numa festa, né? Isso é crime? Isso é crime também. Então, não há necessidade da comercialização para se configurar crime. Porém, a cópia para o uso privado, né, para o uso individual, ela não é crime. Ela é um direito até do cidadão de fazer uso dessa conduta, né? Doutor Asdrubal, e que tipos de crimes estão envolvidos nessa comercialização e até nessa distribuição de produtos copiados? Bem, quando a gente fala em pirataria, né, se pensa muito em CDs, DVDs piratas, nesse tipo de crime, né, na cópia disso. Só que, na verdade, é uma situação muito maior, né? Pirataria é um conjunto de ações, né, que resultam em várias atividades criminosas, né? Uma delas é a violação do direito autoral, como o doutor colocou, prevista no artigo 184 do Código Penal. Lembrando que o artigo 184 é uma norma penal em branco, né? O que é isso? Ela depende de uma outra lei para dizer o que é a violação, né, e quais são os direitos autorais. E no Brasil essa lei ela está vigente desde 98, que é a Lei 9.009 e a 9.010. Né? A 9.009 que trata do software e a 9.010 dos outros direitos à propriedade imaterial. Eu tenho crimes correlatos, como contrabando, descaminho, a própria quadrilha, enfim, são situações que envolvem o tema pirataria. E quem nunca se deparou com ambulantes nas ruas vendendo CDs e DVDs falsificados? A cena é comum. Apesar das campanhas de conscientização pedindo que a população não compre produtos piratas e das ações de combate implementadas pelo governo, este é um crime que cresce a cada dia no país. O Brasil ocupa a 9ª posição no ranking mundial do mercado pirata de CDs e DVDs. De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os brasileiros compram quase metade das mídias de ambulantes. A pesquisa também mostra que quanto menor a renda da pessoa, maior a compra de produtos piratas. Eu compro primeiro porque é mais barato, segundo que eu acho injusto o governo fazer com que isso seja crime, sendo que os DVDs originais são muito mais caros. Você vai comprar um CD na loja, é muito caro, é muito fora da lógica o preço. É muito diferente você comprar um DVD de R$2 e um de 40, o mesmo cantor, a mesma música. Desde 2004, o país conta com um Conselho Nacional de Combate à Pirataria. A ideia é usar 3 metodologias diferentes para combater o crime: a repressiva, a educativa e a econômica. Diversos órgãos, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e a Receita, são parceiros do Ministério da Justiça contra a falsificação. Alguns mecanismos foram criados para combater a pirataria, como o sistema de rastreamento de medicamentos e uma central telefônica para receber as denúncias da população.
Delegado, em maio foi lançado o terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria, que vai até 2016. Essas ações têm sido eficientes, já têm surtido efeito? Foi muito recente, né, o lançamento do plano, mas a gente tem uma expectativa muito boa. Eu ressalto uma questão que foi lançada no plano, que é um portal que vai unir as entidades que combatem a pirataria. Hoje existe uma grande dificuldade para você, na atuação, por exemplo, de marca. Para eu atuar na marca, a polícia atuar na marca, a gente precisa da autorização do detentor da marca. E aí eu tenho que entrar em contato com ele, solicitar uma representação e depois agir. Depois disso, eu vou pegar uma parte desse produto e vou encaminhar para a perícia. A perícia vai ter que procurar o detentor da marca novamente e aí buscar informações para ele dizer que aquele produto que foi apreendido é pirata. É realmente falsificado. É realmente falsificado. Então, ele vai ter que pegar especificações, ele vai ter que pegar, eventualmente, um padrão para poder comparar. E tudo isso leva muito tempo, causa muito desgaste quando se fala em um trabalho grande, grandes apreensões, grande quantidade. Esse portal ele vai permitir que as empresas, as pessoas jurídicas, coloquem lá as suas representações, o seu interesse em combate àquele produto pirata, e vai também colocar especificações, manuais, informações técnicas para facilitar a perícia na hora de fazer o exame daquele produto. Isso no caso de bolsa, sapato? Bolsa, sapato, então ele vai colocar lá. E o perito não vai precisar mais perder horas fazendo contatos, trocando e-mails para conseguir esse material. Esse material vai estar lá. É um portal de acesso restrito, né, a policiais e a empresas credenciadas, mas ele vai facilitar o combate muito à pirataria. Agora, doutora Asdrubal, a gente viu aí na reportagem que o Brasil ocupa a 9ª posição no ranking. O que faz o país ter tanta pirataria? Eu queria saber também se isso afeta a imagem do Brasil no exterior. Isso é uma informação muito preocupante, né? E respondendo à segunda, sem dúvida afeta. Afeta porque isso impede investimentos de capital externo aqui no país para desenvolver tecnologia, por conta do medo que essas empresas têm em instalar seus parques industriais aqui, expondo a tecnologia, o direito a essa propriedade intelectual, que o Brasil tem dificuldade de controlar, sem dúvida alguma, né? Agora, o que leva a pirataria, as pessoas a comprarem esse material, muitas vezes não é nem a questão do preço, né? O preço está muito vinculado às mídias digitais, DVDs, CDs. Só que quanto mais a gente conseguir reduzir o preço desses produtos, né, as quadrilhas vão se especializar para conseguir valores ainda menores, né? E em muitas oportunidades o preço ele é um estimulante à pirataria, porque uma roupa de marca, uma bolsa, ninguém vai piratear uma marca desconhecida. Então, ela só existe porque aquilo traz um status, um valor econômico que as pessoas gostam de ostentar isso, enfim. Existe alguma cooperação internacional, alguma legislação que trate disso entre os vários países? A Organização Mundial do Comércio ela tem uma grande preocupação com isso, né? Tem várias convenções que tratam sobre o tema propriedade intelectual, só que são convenções muito antigas, né, que ainda não se modernizaram na velocidade necessária para combater esse crime. Delegado, e como é que são feitas as operações de combate à pirataria, as fiscalizações? Falando em mídias, né, CDs e DVDs, que a gente via bastante, porque está mudando esse quadro. Eu vi na reportagem lá, está deixando de ser tão comum. Hoje você vai na Feira dos Importados em Brasília, que antes era um referencial de pirataria, e você tem dificuldade de encontrar o CD pirata. Por quê? Com a criação de órgãos no Distrito Federal, especializados no combate, com essa missão, que foi o caso da nossa delegacia, a DCPIM, o caso do CEOPS, a Secretaria de Ordem Pública e Social, esse combate se tornou sistematizado e intenso. Então, a gente está vencendo essa guerra devagarzinho. Mas o combate ele se dá na produção e na venda em atacado e no varejo estabelecido, nas bancas,
Então, esse combate está atuando em quem fabrica, em quem vende atacado e em quem vende estabelecido em varejo. E a gente tem certeza que a gente vai vencer essa batalha. Agora, como é que vocês conseguem chegar a quem fabrica? É através do ambulante que é pego na rua, através de operações de inteligência? Como é que vocês conseguem chegar? São operações de inteligência, são operações que eventualmente envolvem interceptações telefônicas, operações que envolvem principalmente a entrevista de pessoas que foram presas. Aí você colhe a informação, trabalha a informação e muito trabalho duro. Acompanhamento, são noites, madrugadas sem dormir, e assim os policiais conseguem o resultado que a gente está conseguindo paulatinamente. Doutor Asdrubal, e no caso da pessoa que tem um produto que ela inventou, que ela criou e é copiado, o que ela pode fazer? O que o autor pode fazer para garantir seu direito? Olha, primeiro ele tem que demonstrar que é realmente o autor, né? Que é o dono daquela ideia, né? O dono daquele produto, né? Ele conseguindo fazer essa prova, né, tendo elementos para isso, ele deve se direcionar a uma delegacia de polícia, qualquer delegacia, e noticiar o fato à autoridade policial. Ela, então, vai tomar os encaminhamentos, né, doutor, para investigar e verificar se por trás dessa violação existem outros crimes ou não, ou é realmente só o de violação ao direito autoral. Ele pode ter direito a pedir indenização material de, por exemplo, é preso uma quadrilha que falsificava um produto, uma bolsa, um sapato. A marca pode pedir indenização além da ação criminal? Sem dúvida alguma. Até porque quando a gente coloca produtos de consumo, né, são produtos que em algumas situações não afetam muito a saúde. Mas quando a gente passa para medicamentos, por exemplo, são situações muito graves, que expõem muito a marca, alimentos, né? Hoje já se tem notícia de falsificação de alimentos. Até de alimentos? Até de alimentos. Então são situações que expõem muito a marca e isso traz um dano empresarial de proporções muito grandes para a empresa. E ela tem direito sim a essa reparação. Complementando aqui a informação do Dr. Asdrubal, bem pertinente, com relação aos crimes de pirataria, nós já prendemos aqui grandes quadrilhas e os detentores da marca, que foi no caso a PCM, a associação que reúne os produtores de vídeo e de som, eles participam como assistente de acusação no processo. Então, eles, além da questão civil, as próprias empresas, às vezes, participam de grandes processos, grandes investigações que geram prisões de vulto, eles participam como assistente de acusação por interesse naquele caso específico. Nós vamos voltar a falar mais sobre isso no próximo bloco. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o advogado Asdrubal Neto, especialista em Direito Administrativo e Processo Penal, e o delegado Luiz Henrique Dourado Sampaio, chefe da Delegacia de Combate aos Crimes contra a Propriedade Imaterial. Eles conversam conosco sobre pirataria. E uma lei de 2003 alterou o Código Penal no que diz respeito à violação de direitos autorais. Além de aumentar a penalidade, a lei incluiu a transmissão de obra ao público com intuito de lucro direto ou indireto, sem autorização do autor, do intérprete, do produtor ou de seus representantes. Delegado, isso significa que uma pessoa que transmite uma música, um filme, ela pode ser punida se ela não tiver autorização? Realmente, sim. A lei especifica lá que alguns detalhes, né, que a pessoa pode escolher o filme, né, tem alguns detalhes, mas se isso acontecer, inclusive um crime qualificado, é um crime que apresenta uma pena mais alta, né? A gente está enfrentando um problema hoje de furto de sinal, né, que é uma outra questão, mas é uma questão próxima a essa, que existe um grande debate... Furto de sinal de TVs a cabo, de transmissões? Isso se falando em transmissão via satélite. Uhum. E é hoje um grande debate porque tem uma decisão do STF dizendo que o furto do sinal, o sinal na atmosfera, ele não seria essa hipótese de crime. Mas aí se encontra outras maneiras de punir as pessoas que estão cometendo esse crime, como é o caso do uso do receptor, que não tem uma autorização da Anatel, ou então é um produto de contrabando. O poder público acha uma outra forma de reprimir uma conduta que está gerando danos para os detentores, né, daquela produção.
Agora, doutora Asdrubal, também vale para festas particulares, eventos particulares, se a pessoa não tiver autorização ou estiver usando um sinal pirateado, ela também pode ser punida? Depende, né? Se esses eventos trouxerem lucro, né, foram com intento de lucro direto ou indireto, sem dúvida alguma, isso tipifica o artigo 184. Agora, a gente tem que ter a consciência que quando eu compro uma mídia digital, um DVD, um CD original, estou comprando para usar aquilo em momentos... da forma que você quiser. Em momentos particulares, né? Eu só não posso explorar comercialmente isso. Isso é até uma questão um pouco delicada, por quê? A própria legislação, ela autoriza a reprodução desse material, por exemplo, para fins didáticos, para reuniões familiares, né? Mas em outros pontos da legislação, se você fizer uma análise estrita, você consegue tipificar essas condutas. Então, é uma dificuldade, né, tanto para os defensores quanto para a polícia, né, que faz esse trabalho, de perceber qual é realmente a intenção, né, até porque não cabe a modalidade culposa, somente dolosa. Então, é necessário a autoridade policial e o Ministério Público, né, e o Judiciário conseguir captar o elemento subjetivo, né? Qual foi a vontade, né, que o autor teve em praticar aquele ato. Só para a gente entender aqui, se faz uma festa, se cobrar ingresso já está configurado. Com se certeza. não cobrar ingresso, tem que pagar os direitos autorais das músicas exibidas ou não? Depende, porque algumas festas eu não cobro ingresso, mas são festas promocionais. Então, se uma empresa faz uma festa para receber os seus clientes, ela tem o intuito de lucro indireto com essa festa, né? Ainda que ela não cobre, então por isso que a gente precisa ir lá onde surgiu a intenção de divulgar o material, a música, o vídeo, enfim. E nas ruas as pessoas falam sobre pirataria. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Com certeza a compra de pirata por causa do preço. Porque você comprar um CD na rua e comprar na loja é uma diferença enorme. Se não baixar os preços, vai ficar muito difícil a gente ter cultura, acessibilidade a livros bons, a CDs bons, a músicos bons. Eu respeito, né? Praticamente eu compro quase todos os meus originais, né? Mas muita gente não faz o mesmo, né? Eu não acho certo comprar pirata, né? Que a partir do momento que você está comercializando, você está roubando alguém, né? Mas quando você vai baixar da internet, eu acho que deveria ser um uso livre, né? Eu acho que deveria ser respeitado, né? Porque o artista trabalha muito, né? E hoje está uma pirataria assim, fora do sério, né? Devia ter leis específicas para essas pessoas e para punir quem faz download indevido, essas coisas assim. A arte não é qualquer pessoa que tem, né? Deve ser valorizado sim. Doutora Asdrubal, a gente viu aí que as pessoas culpam o alto preço das mídias. A diminuição de impostos poderia ajudar a baratear os produtos e até diminuir a pirataria? Ajuda. Né? Diminuição de impostos, a redução da carga tributária, ela sempre ajuda. Mas, volto a repetir, a questão do preço não é uma preocupação, né? Apesar das pessoas insistirem muito nisso, um CD pirata é mais barato, só que se a gravadora conseguir colocar o mesmo preço, a pirataria vai deixar de vender o CD, vai vender só o arquivo digital, que o custo é zero. Eu não preciso de uma mídia. Você vai lá com o seu pendrive, pluga na banca, que já existem locais que fazem isso, e você baixa centenas de músicas ali. E a questão do preço também é muito relativa. Se a pessoa passa em frente a uma loja famosa e tem uma camiseta preta, toda preta, de algodão, e essa camiseta tem a marca da loja no braço, bem pequenininha, que às vezes nem se vê, e custa R$200 a camiseta. Ela vai na loja ao lado com o mesmo produto, a mesma qualidade, só que sem a marca, custa R$20. Ela vai lá fora do shopping e paga R$30 ou R$40 no mesmo produto pirata, só porque tem a marca de grife. Então, é uma questão cultural, né? É uma questão muito maior do que a questão do preço, de impostos. Às vezes, se aquela marca tivesse um preço reduzido por conta da carga tributária, a pessoa não teria interesse em piratear e nem de comprar a marca. Então, é um assunto bem delicado, uma discussão bem complexa. Agora, a delegada doutora Asdrubal falou ali em questão cultural. Como
Como fazer para mudar essa cultura, então? O Plano Nacional de Pirataria foi interessante. Aqueles eixos da educação, do combate, né? Então, acho que você tem que fazer as duas coisas. Eu acredito que a disponibilidade, quando você encontra grande quantidade de produtos piratas ali fáceis para você adquirir, é um incentivo à pirataria. Então, da nossa parte, da parte policial, a gente quer tirar essa disponibilidade. A gente quer que se eventualmente o pirata for trabalhar, o sujeito optar por trabalhar na pirataria, ele trabalhe preocupado, ele trabalhe na clandestinidade, ele trabalhe com a sua mochilinha, com a sua banquinha ali móvel, para as pessoas não acharem esse produto com tanta facilidade. Na medida que ele está ali disponível, fácil e barato, eles vão comprar. Então, nossa preocupação é principalmente tirar essa facilidade de se localizar produtos piratas. E quem compra, doutor Asdrubal, pode ser punido também? Pode. Um dos verbos do parágrafo 1º do artigo 84 e do parágrafo 2º é justamente adquirir. Então, quem compra pode também. Agora, tem um grande problema, né? Que existem alguns princípios, algumas ideias do próprio direito penal, que é a intervenção mínima, etc., que dificultam isso. Né? Porque acaba entrando na questão da insignificância. Um CD, vou processar, mover toda a máquina estatal, toda a persecução criminal para alcançar esse bem que hoje, até pela matéria que nós acabamos de ver, a reprobabilidade social ela não é tão forte, então isso cria uma dificuldade, sim. Agora, delegado, as pessoas têm a consciência de que, ao comprar um produto falsificado, elas estão financiando outro tipo de crime muito mais grave? A gente viu ali pelas entrevistas que algumas pessoas têm, né? E aí você tem que trabalhar exatamente essa conscientização. Eu costumo falar que a pirataria, ela cria condições para que outros crimes aconteçam. Então, no momento que você tem uma feira, onde você tem a pirataria correndo livre, né? Aí pirataria de mídias, nessa pirataria mais comum, de bolsas e tal, você cria o ambiente para que ali, daqui a pouco, o sujeito se ache tão à vontade que ele começa a vender o remédio pirata. A gente não sabe mais esses remédios que circulam no mercado clandestino, os anabolizantes, estimulantes sexuais, aqueles remédios para emagrecer, 90%, quase a totalidade deles são falsos, são piratas. São produtos que vêm da Ásia e entram pelo Paraguai, pelas nossas fronteiras, pelo Paraguai ou pela nossa fronteira, né, norte, e chegam aqui e são vendidos clandestinamente. São, na sua ampla maioria, produtos falsos. E a pirataria cria esse ambiente, né? E você cria rotas, né? Por onde passa o produto pirata, né? Às vezes você vê a bolsa que vem em container e tal, vem em caminhões, por ali, rotineiramente você encontra a droga e a arma e a munição. Então, ela cria o ambiente, as condições, as rotas para que outros produtos, para que outras modalidades de crime se desenvolvam. Então, não é exagero dizer que a pirataria está ligada também ao chamado crime organizado? A pirataria é um exemplo claro de crime organizado. A pirataria de mídia, ela é uma pirataria pulverizada. Você não tem grande organização no Distrito Federal. Mas a pirataria de bolsas, de artigos, de óculos, de artigos de moda, ela é altamente organizada. Ela envolve, muitas vezes, pessoas de origem chinesa, e isso aí tem a hierarquia, né, que o que caracteriza o crime organizado é a hierarquia, a divisão de tarefas e a corrupção de entes públicos. E isso acontece, infelizmente. Agora, doutor Asdrubal, um outro entrevistado falou em baixar material livremente da internet. Isso pode ou também não? Se o material estiver disponível na internet e o autor autorizar, não há qualquer problema, né? O crime de violação de direito autoral, ele depende, como o doutor bem colocou, da representação, né? Então, você baixar esses arquivos da internet, se autorizado pelo autor... Mas se não for autorizado... Não, aí não. Porque muitas vezes eles descobrem mecanismos de quebrar um sistema de proteção que existe em DVDs e até em livros agora. Não autorizado se enquadra da mesma maneira que outras espécies de pirataria. Por exemplo, agora está muito comum o livro digital. Uma pessoa que compra um livro para ler pelo equipamento dela, ela pode repassar para outro ou também não? Se a política da empresa não permitir
a transmissão desse material? Certamente não. Né? Eu só posso repassar esse material a outra pessoa se a política de comercialização, se a empresa, se o autor, né, permite isso. Agora, a gente volta àquela questão, para fins didáticos, acadêmicos, citação em trabalhos científicos, a lei permite. Desde que citada a fonte. Sempre, desde citada a fonte. Só falou em trabalhos científicos. Delegado, a pessoa copiar o trecho de uma pesquisa, de um trabalho científico, também é crime, né? Nós estamos com um caso desses lá na nossa unidade. Nós estamos avaliando com muito cuidado para ver se houve uma violação de direito autoral. Mas ela, em tese, é possível sim. E nós vamos ter que fazer uma investigação bastante apurada para saber se a ideia, o projeto, aquela criação foi de fato copiada e utilizada e às vezes até assumida por aquela pessoa. Então, mas em tese é possível, com certeza. Bom, só para a gente encerrar aqui, eu gostaria que vocês dessem dica rapidamente para o consumidor. Além de evitar comprar, pode denunciar, doutora Asdrubal? Deve. Eu acho que é um dever de cidadão. Você deve denunciar, né? Deve informar a Polícia Civil, a própria Polícia Militar, porque a polícia precisa da ajuda da sociedade, né? O doutor sabe disso, né? Que a polícia, na verdade, é um instrumento da sociedade. Então, a gente precisa denunciar, precisa ajudar essas instituições a combater a pirataria. Delegado. Você me perguntou lá no início da entrevista como as investigações eram feitas. Basicamente, a nossa investigação ela é fruto da denúncia anônima. Nós recebemos por semana entre 5 a 10 denúncias anônimas, todas são apuradas e quase todas levam a uma prisão, a localização de material pirata. Então, a denúncia é muito importante para a gente pede à população que continue colaborando e o interessante é que quanto mais a gente prende, quanto mais a gente divulga o trabalho, mais denúncias aparecem porque a confiança da população aumenta na polícia. E então a gente pede que continuem mandando, todas as denúncias de pirataria são apuradas pela delegacia e elas são muito importantes. A gente pede essa colaboração da população e ela está sendo muito importante atualmente. E tem algum número para onde as pessoas podem ligar? Claro, é o número 197, né, que garante total sigilo para as pessoas que denunciam e essas denúncias são processadas e todas são avaliadas pela DCPIM. Com essa dica, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Asdrubal, delegado Luiz Henrique, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.